Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, nossa aula é de matemática. O que nós vamos ver hoje na nossa aula? Vamos fazer uma revisão da nossa avaliação sondagem, certo? De tudo que a gente já veio aprendendo no decorrer dessas nossas últimas aulas, tá? O que nós vamos ver primeiro? Lembram que nós vimos sobre cálculo de área? Lembram? A nossa matemática do dia a dia, lá na unidade 10, na página 5 da nossa apostila? Pois bem, vamos recordar então? Como a gente faz, lá na página 9, a gente tem o quê? Uma situação problema, ok? Observe a representação retangular da área privativa dos últimos apartamentos à venda. Nós temos aqui a área de uma casa, de um apartamento, certo? Então, vamos lembrar como que a gente faz para calcular essa área. Será que a gente sabe como faz para calcular essa área? Lembrem que a gente faz o cálculo do quê? Comprimento vezes largura. Aí a gente consegue descobrir o cálculo da área daquele lugar, daquele espaço que a gente quer, ok? Outra situação, problema. Lembra que vocês também fizeram a montagem de uma casa, certo? Então, isso é o cálculo da área, ok? Que nós vamos fazer, que nós vamos ter esses exercícios lá na nossa avaliação sondagem, certo? E nós vimos também o perímetro. Lembra como que se calcula o perímetro? A área a gente calcula comprimento vezes largura, e a gente vai saber o que nós temos dentro daquela área, ok? Já o nosso perímetro, aqui um exemplo, nós temos a nossa apostila. Eu quero saber quanto que tem essa área, então eu vou fazer comprimento vezes largura, né? Eu vou saber quanto é. Quando eu vou calcular o meu perímetro, eu vou somar esse lado, comprimento com comprimento, e vou somar largura com largura, certo? Aqui eu tenho um exemplo 8, 8 com 8, 16. Aqui eu tenho 5 com 5, 10. Então, 16 mais 10, 26. Então, eu sei que o meu perímetro é de 26. Quando eu vou calcular a área, esse vezes esse. Quando eu vou calcular o perímetro, é esse mais esse e esse, certo? Não vamos esquecer, ok? Continuando na nossa apostila, o que mais nós vimos, certo? Tivemos na lição de casa 1, lembra que nós fizemos o triângulo, quadrilátero, pentágono, também de cálculo de área sobre essas figuras geométricas, certo? Então não foge muito ao que nós já vimos. Sempre calculando área, comprimento vezes largura. Perímetro, a soma de todos os lados, ok? Lembrem também do nosso paralelogramo, das nossas figuras geométricas, que nós vimos a partir da unidade 11, no Tangram da China para o mundo. Lembram que vocês fizeram isso? Que nós estudamos todas as formas geométricas do Tangram? Triângulo, quadrado, paralelogramo. Lembram? Exatamente. Assim também a nossa avaliação vai ter esses exercícios, certo? Para vocês olharem os nomes, para saber qual o nome daquela figura geométrica, ok? Tá fácil, tá super fácil, a gente está fazendo só essa recapitulação para ficar fresquinho na memória de vocês. O que é um paralelogramo? Qual é a figura de um paralelogramo? Quem sabe me dizer? Exatamente, o paralelogramo nosso é esse daqui,
Quer ver? A Pro vai mostrar para vocês. Esse que está em azul é o nosso paralelogramo. E o nosso triângulo, né, que a gente tem aqui em amarelo, a gente tem em laranja, esses aqui também são os nossos triângulos médios, triângulos pequenos, e o nosso quadrado, ok? Essas são as nossas figuras geométricas. Aí, nós temos o quê? Para dar continuidade. Nós vamos ter uma situação, um problema sobre diferença. Se eu tenho 5 lápis e eu tenho 3 canetas, qual a diferença de tantos lápis para tantas canetas? Eu tenho 5 lápis, 3 canetas, certo? Qual a diferença de lápis para caneta em quantidades? Ou seja, se eu tenho 5 desse, 3 desse, a diferença é que eu tenho 2 lápis a mais. Então essa é quando a gente pergunta qual a diferença entre uma quantidade e outra. A diferença é o que sobra, certo? Então de 5 para 3 sobra, a diferença é que eu tenho 2 lápis a mais do que caneta, ok? E dando continuidade, vamos ver outra situação, problema também sobre descontos, sobre soma de valores. Eu tenho um valor, uma situação, problema assim. No período da manhã, João vendeu R$300 em salgadinhos. No período da tarde, ele vendeu R$150 em salgadinhos. Qual a soma total de venda de salgadinhos? Aí você vai somar os 2 períodos. É uma situação, problema em que eu tenho um valor de um certo período e um valor de outro período. E ali eu quero descobrir o valor total desses 2 períodos de venda, certo? Então eu vou somar 320 mais 180, quanto que ele vendeu o dia todo, ok? E dando continuidade, nessa nossa avaliação sondagem, a gente não vai fazer sobre aquela unidade 12, que é esporte olímpico, motricidade humana e matemática, que é sobre os lugares. Lembra dos números ordinais, primeiro, segundo? Nessa avaliação não vai ter, a gente vai ter só no nosso simulado, ok? E também relembrando sobre as contas de divisão, ok? Sobre as operações de divisão. Se eu tenho um número X de um objeto, eu tenho 140 livros e eu quero distribuir, quando eu falo em distribuir é porque eu vou dividir, certo? Eu quero distribuir esses 150 livros em 6 caixas. Quantos livros caberá em cada caixa? Então eu sei que eu vou fazer uma divisão desses 150 livros, eu vou colocá-los, dividi-los em 6 caixas e vou saber o resultado de quantos livros caberá em cada caixa, certo? Essa nossa revisão, ela é curtinha porque nós temos, o nosso conteúdo não está difícil, né? Nós trabalhamos bastante em sala de aula, então a gente está com tudo fresquinho na memória. Essa foi nossa aula de revisão, a gente vai fazer mais exercícios, nós iremos corrigir esses exercícios juntos, tá? E hoje vocês terão essa avaliação sondagem de matemática, ok? Então vamos lá, vamos prestar atenção, né, na nossa correção e para que nós consigamos fazer uma boa avaliação sondagem, tá bom, quarto ano? Qualquer dúvida é só chamar a Pro, ok? Até a próxima aula.